aí, tudo bem com você? O Resenha BQ está começando e vamos ver os destaques dessa semana. Alerta Vermelho. Bombeiros promovem campanha de conscientização contra incêndio nos comércios de Barbacena. Magnata e Nova Era são os novos campeões do Campeonato Varziano. No dia 30 de agosto, quarta-feira, o Corpo de Bombeiros promoveu a campanha Alerta Vermelho. O comandante do Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico da 2ª Companhia Independente, o tenente Marcelo Miscoli, explicou como foram desenvolvidos os trabalhos. A Operação Alerta Vermelho, com a finalidade de orientar aos cidadãos mineiros vistorias de orientação, com o fito de orientar os responsáveis pelo uso, os proprietários, os funcionários do sistema de prevenção contra incêndio e pânico existente nas suas respectivas edificações. E quais são os tipos de orientações que o Corpo de Bombeiros está dando dentro dessa operação? A finalidade é com relação à utilização do extintor de incêndio, um princípio de incêndio, as mangueiras de incêndio, a iluminação de emergência, qual que é a finalidade da iluminação de emergência, as saídas de emergência, com regularização das suas edificações junto ao Corpo de Bombeiros. Foram visitados 128 estabelecimentos comerciais na Avenida Bias Fortes. Um lobo-guará foi encontrado em um sítio em Abreus, na segunda-feira, dia 28 de agosto. O animal foi capturado e devolvido à natureza pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Começa no dia 5 de setembro a novena da Matriz de Nossa Senhora da Piedade. Haverá missas todos os dias às 7 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Transmitiremos as celebrações em nossa página todos os dias às 7 da noite, com exceção de terça e quinta-feira, que será às 3 da tarde, por causa das transmissões das sessões da Câmara de Vereadores. O desfile do dia 7 de setembro este ano acontecerá na Avenida Bias Fortes, no centro. O evento está programado para 9 horas da manhã, com os desfiles da EPICAR, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários e Guarda Municipal. Em seguida, sobem a avenida as escolas da rede pública e privada de Barbacena. A concentração será na rua Francisco Figueiredo Abranches, a descida da Caixa Econômica. Veja a seguir: aumento de queimadas nessa época do ano preocupa Corpo de Bombeiros. Em uma construção, os aços têm responsabilidade de formar as estruturas do seu imóvel. E por isso, a Ferragens Delean oferece uma linha completa de produtos para a construção civil, trazendo qualidade e produtividade. São telas, estribos, vergalhões, cimentos, argamassas e tudo mais que for necessário para que você construa seus sonhos em bases sólidas. Aqui você economiza e compra seguro. Ferragens Delean, a casa da sua casa. Avenida Governador Bias Fortes, número 677. Telefone 3331 0088. Você que está atrás de um emprego, veja as vagas disponíveis no Cine de Barbacena nesta semana. Há uma vaga para agente de venda de serviços. É necessário ter carteira de habilitação B, gerente de vendas, mecânico de automóvel, padeiro confeiteiro, mecânico socorrista de carreta. É necessário ter carteira de habilitação B e essa vaga é para trabalhar em Santa Bárbara do Tugúrio. E 2 vagas para vendedor pracista. É necessário ter carteira de habilitação A e moto própria. Se interessou em alguma vaga, vá até o Cine na rua Silva Jardim, número 340, no bairro Boa Morte. Leve com você carteira profissional, CPF e identidade. No caso de portadores de deficiência, é necessário levar o laudo médico. Nesse período de estiagem, o número de ocorrências sobre queimadas aumenta. Segundo o Corpo de Bombeiros de Barbacena, no ano passado foram registradas 500 ocorrências de incêndios, 211 em lotes vagos da cidade e região. Neste ano, o número de registros já chega a 118. Vamos com o repórter Rafael Silveira, que conversou com o tenente Jaime Tomás sobre o assunto. Estamos aqui com o tenente Tomás, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre essa questão das queimadas. Tenente, boa tarde. Quais são as dicas que o Corpo de Bombeiros dá para evitar esse tipo de questão nessa época do ano? Boa tarde.
Olha, o Corpo de Bombeiros, nós atuando em todo o estado de Minas Gerais, nós registramos, por enquanto, já estamos praticamente no mês de setembro, nós já temos cerca de 120 municípios em todo o estado na questão de situação de emergência devido ao período de estiagem, período de seca, o período de queimada. Então, a gente trabalha muito na parte de prevenção. A gente tem aquele lema de que quem não escuta cuidado, escuta coitado. Então a gente tem que estar sempre prevenindo, sempre trabalhando nessa parte aí. Então nós desencadeamos a Operação Lote Seguro, que é a operação onde os militares do Corpo de Bombeiros, na parte da manhã, visitam as residências e os imóveis da área urbana, orientando os moradores dos cuidados básicos, da prevenção que ele tem que ter no lote dele para evitar um incêndio. E na parte da tarde, as equipes saem às ruas para fazer efetivamente o combate a este incêndio em vegetação na área urbana. O que a população deve fazer quando tem já um incêndio já em um lote ou então numa vegetação na zona rural? O que a população deve fazer? Rafael, a gente pede à população que imediatamente entre em contato com o Corpo de Bombeiros. A gente sabe que na área urbana os perigos e os males que são causados pelo incêndio de vegetação são muito grandes. A gente tem aproximação aí de asilos, de escolas, de hospitais, de crianças, de idosos, de roupas simples que são colocadas no varal, que causam transtornos às outras pessoas. Então a pessoa, quando está ateando um incêndio de vegetação, sem tomar as providências cabíveis, sem fazer as medidas que ele tem que ser feito, ele está levando esse prejuízo a muitas pessoas. Barbacena tem uma zona rural bem vasta e com vários produtores rurais que usam a queimada para limpar seus pastos. Qual é o conselho que o Corpo de Bombeiros dá para esse tipo de produtor rural? Importante pergunta que você fez, Rafael, é porque é o seguinte, Barbacena e toda a região do Campo das Vertentes é uma região tipicamente agrícola. E a gente vê pela região grandes pastagens, grande área de vegetação. E a gente quer aproveitar esse momento, junto aqui ao BQTV, orientar o produtor rural, que quando ele for desejar realizar a queima do imóvel dele na região lá onde ele deseja fazer a plantação, que ele procure o EF, que ele procure o Corpo de Bombeiros e faça a chamada queima controlada. O que é a queima controlada? É aquele procedimento onde ele vai fazer um aceiro, vai tomar todas as medidas cabíveis de prevenção para evitar que aquele incêndio fuja ao alcance da vegetação dele, da área dele, passando para imóveis vizinhos. Ele tem que se atentar também para uma outra situação muito importante, que é a questão da reserva legal, que ele tem que proteger sempre do imóvel dele. Muito obrigado, tenente. Só lembrando que quem flagrar algum incêndio, basta ligar para o 193, o Corpo de Bombeiros irá atender. Falando em incêndio, somente na terça-feira foram atendidas na região 20 ocorrências, 12 em lotes vagos, 6 na zona rural e 2 em rodovias. Uma dessas ocorrências foi em uma fazenda que fica às margens da BR-265. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram gastos 10 mil litros de água. O incêndio só foi controlado após 3 horas de trabalho. 3 homens e um adolescente foram presos por tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte no domingo, dia 27 de agosto. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidas 43 pedras de crack, além de 3 pedras brutas, 3 tabletes de maconha, R$ 1.284, 6 celulares, 2 balanças de precisão, um rolo de fita adesiva, 8 cordões de ouro e 1 de prata, um anel, uma motocicleta, 3 aparelhos eletrônicos e diversas ferramentas. O material localizado foi encaminhado com os autores para a Delegacia de Polícia Civil. Já na terça-feira, dia 30 de agosto, um homem também foi preso por tráfico de drogas no centro. De acordo com a Polícia Militar, foi encontrado na casa do jovem de 27 anos 2 tabletes de maconha, uma balança de precisão, uma faca e R$ 285. Veja a seguir como foram as finais do Campeonato Varziano. Animais, Veterinária e Pet Shop, onde você encontra um espaço aconchegante, comodidade e tratamento diferenciado para seu bichinho de estimação. Para atendimento emergencial, ligue 98404-3267. Rafael já chegou aqui no estúdio, beleza, Rafael? Tudo bem, Kellen? Tudo bem, pessoal de casa? Então, nesse fim de semana nós tivemos as finais do Campeonato Varziano. Mas antes, nós queremos pedir desculpas aqui pelo erro que cometemos no resenha passado. Falamos o resultado do jogo entre Nova Era e Milan errado. Eu disse que o placar tinha sido 1-0 para o Nova Era, mas foi o contrário, foi 1-0 para o Milan no primeiro jogo da final da segunda divisão.
Tá registrado então. Segue o jogo, Rafael, porque tivemos bairros em festa neste fim de semana. Sim, pela primeira divisão, o magnata do Curral Novo confirmou seu favoritismo e venceu o Caiçaras por 3-0. Esse também foi o resultado da final da segundona. O Nova Era do Monte Mário bateu o Milan do Nossa Senhora Aparecida por 3-0. Lembrando que Nova Era e Milan, a partir do ano que vem, jogarão a primeira divisão. Parabéns a todos os times envolvidos no campeonato. E neste fim de semana teremos estreia. Sim, Kellen, é a Copa Master 50, ou popular Cinquentão. Vamos aos jogos. No dia 2, sábado, às 3 da tarde, o Carandaí em casa enfrenta o Montanhês. O Olympique, no mesmo horário, na sua sede campestre, enfrenta o Ressaquiense. E o Santo Antônio, na colônia Rodrigo Silva, pega o Benfica. Já no domingo, dia 3, a partir das 10 da manhã, no campo do Andaraí, o time da casa enfrenta o Barbacena. Então é isso, o resenha está chegando ao fim. Se você tem alguma sugestão de pautas, comenta aí no nosso vídeo. Voltamos na semana que vem ou em qualquer momento com mais notícias de Barbacena e região. Obrigado, Rafael. De nada, Kellen. Tchau. Tchau.